E hoje começaremos, pela graça de Deus, uma série no Evangelho segundo escreveu Marcos, e eu peço que você abra a sua Bíblia, então, em Marcos, capítulo 1, e eu lerei somente o versículo 1. Começaremos hoje somente com o versículo 1, e o título dessa série será O Evangelho de Jesus Cristo, e o próprio primeiro versículo nos ajuda a começar a entender o porquê. O Evangelho de Jesus Cristo. Diz assim a palavra do nosso Deus: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Somente este versículo. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós diante de Ti estamos neste culto com a Tua palavra aberta e desejosos de ouvir o que o Senhor tem a nos dizer do Teu Evangelho, da parte do Senhor, manifestado em Cristo a respeito do que o Senhor fez no decorrer da história e continua fazendo por pecadores de todo tipo. Que o Senhor abra o nosso entendimento para que compreendamos a Sua palavra. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para que ouçamos mais do que um relato bíblico, uma história, uma declaração, mas que ouçamos de fato a Sua voz. E que o Senhor prepare o nosso coração para que, confrontados e iluminados pelo Teu Santo Evangelho, possamos frutificar para a Tua glória segundo o Teu querer para as nossas vidas. Que o Senhor seja com cada um que está aqui nessa noite, aos nossos irmãos que nos acompanham também à distância, na impossibilidade de estarem conosco no período em que nós vivemos, e que todos sejamos edificados, transformados, fortalecidos, consolados, desafiados pelo Senhor mesmo, pelo Teu Espírito que age e habita em nós, e que isso nos transforme à imagem do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador e Senhor. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, este Evangelho, assim como os outros livros da Bíblia também, desde o Antigo Testamento, são anônimos. Não há um registro, algo que teríamos nos nossos dias de algum tipo de publicação ou alguma assinatura. Não temos declarado aqui quem seria o autor, isso é comum para o período. E a autoria que nós temos indicada, cada um com a sua Bíblia deve estar vendo acima, o Evangelho segundo Marcos. Essa indicação da autoria foi reconhecida, não inventada, mas reconhecida pelos pais da igreja, aqueles líderes que viveram nos primeiros séculos, no primeiro e segundo século, bem próximos ao período em que Jesus veio a este mundo. Alguns nomes que talvez alguns conheçam, dos que testificaram sobre o fato de Marcos ter sido o autor deste evangelho, foram Papias de Herápolis, Clemente de Alexandria, Eusébio de Cesareia, Irineu de Lyon. Inclusive, Papias de Herápolis, no ano 130, pouco antes da sua morte, ele escreveu dizendo que Marcos, se referindo a este evangelho, Marcos tornou-se o intérprete de Pedro e escreveu com precisão tudo o que se lembrava, não de fato na ordem das coisas ditas e feitas pelo Senhor, pois Marcos não ouvira o Senhor nem o seguira, mas mais tarde seguiu Pedro, que costumava ensinar conforme a necessidade exigia, mas não fazendo uma organização dos oráculos do Senhor. Temos cartas de Pedro, mas não temos um evangelho segundo escreveu Pedro. Mas Marcos foi um companheiro do apóstolo Pedro e, inclusive, como mencionaremos mais especificamente daqui a pouco, ele possivelmente foi conduzido à fé pela pregação do apóstolo Pedro. E embora Marcos, os irmãos devem se lembrar disso, ou devem saber disso nessa noite, embora ele não tenha sido um apóstolo, que foi chamado como os 12 pelo Senhor, ele tornou-se um fiel testemunho, um intérprete do que o apóstolo Pedro falava sobre Jesus. E
em certo sentido, dá para compreender o Evangelho segundo Marcos como tendo as memórias de Pedro envolvidas. Por isso que eu pedi às crianças fazerem um desenho, que aquilo que Pedro recebeu do Senhor Jesus, Pedro transmitiu a outros, como foi a Marcos. E quem foi este Marcos? Marcos foi aquele que também é conhecido nas páginas das Escrituras pelo seu nome composto, João Marcos, filho de uma mulher chamada Maria, que era uma das que acolhia a igreja primitiva naquele primeiro momento em especial de Atos. Inclusive, no contexto de Jerusalém, no final dos evangelhos. Então, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele, celebrando a Páscoa com os discípulos, instituiu a Santa Ceia, que nós temos aqui, obedecendo ao Senhor e participando em memória de tudo que ele fez. E esta celebração, essa instituição se deu, praticamente certo, pelas referências que nós temos na casa de Maria, mãe de Marcos. E João Marcos, era também primo de Barnabé, que acompanhou Saulo ou Paulo. E Barnabé, na primeira viagem missionária, inclusive abandonou os dois. Teve medo, fugiu. O apóstolo Paulo ficou bravo com ele, brigou feio com Barnabé, cada um seguiu o seu caminho, Barnabé tomando-o consigo, o ensinou também. Provavelmente esse João Marcos foi um que, ao ver Jesus ser preso, fugiu somente com lençol. E ao tentarem segurá-lo, ele fugiu nu. Isso está narrado no final deste evangelho, ainda que não mencione o nome, mas possivelmente se refira a ele. Ele foi, então, possivelmente convertido, ele foi transformado pelo ministério do apóstolo Pedro. Ele tornou-se seu companheiro, inclusive companheiro de prisão. Ele ficou preso juntamente com o apóstolo Pedro, em Roma, e ele tornou-se também um colaborador do apóstolo Paulo. Depois de passar um tempo sendo, aos olhos de Paulo, inútil, ele tornou-se um importante colaborador, útil ao trabalho do Senhor. E segundo a tradição, para terminar essa apresentação bem breve de João Marcos, ele evangelizou a região do Egito, plantou igrejas e se tornou o primeiro bispo de Alexandria. E este João Marcos, que nós pudemos ver um pouco da vida dele, embora ele tenha sumido por décadas no relato bíblico, mas nós temos informações que nos ajudam a nos aproximar um pouco de quem escreveu este evangelho, segundo uma perspectiva, tendo recebido influência do apóstolo Pedro, aquele que o Senhor Jesus chamou para pastorear o seu rebanho. Este evangelho foi escrito aproximadamente 20 anos, entre 20 e 30 anos depois da morte de Jesus. Este foi, como se entende, o primeiro dos 4 evangelhos. Vejam como é importante. Este homem que não foi apóstolo do Senhor, tornou-se um discípulo do Senhor Jesus por um servo que pastoreava a igreja, que foi o apóstolo Pedro. Ele escreveu um relato que foi o primeiro evangelho dos 4 que nós temos aqui. Antes de Mateus, Lucas e João, este se tornou uma fonte comum entre eles. Imagina o apóstolo Mateus usando a referência do que escreveu Marcos para escrever o seu evangelho, além de outras referências também. Vejam como Deus usou João Marcos. Nós temos diante de nós o primeiro dos 4 evangelhos, e mais do que isso, este é o primeiro evangelho de toda a história. João Marcos inaugurou um novo estilo de escrito, com muitas informações importantes, mas isso não é o mais importante. Não é somente ser um novo gênero literário,
tem a ver com do que trata o Evangelho segundo ele escreveu. Ele é um Evangelho peculiar, eu encorajo os irmãos a lerem para se familiarizarem à medida que avançamos na exposição deste Evangelho. Ele é mais breve, ele é mais curto, ele só tem 16 capítulos. Ele vai de uma cena para outra de uma forma considerada até abrupta. Ele é considerado até emocionante, parece que cria aquela expectativa. Tem alguma coisa acontecendo. E o que está acontecendo? O que de importante nos será revelado nas páginas deste livro? E demonstra a um público cristão. Marcos não escreveu a judeus. Ele escreveu para um público cristão como somos nós. Inicialmente no contexto romano, revelando que algo extraordinário estava acontecendo, que era uma continuação, um cumprimento do que foi revelado nas páginas do Antigo Testamento, e uma grande expectativa estava sendo criada para aquilo que ele queria revelar. Mais do que narrar fatos, o que Marcos fez aqui, inspirado por Deus, foi revelar quem é o Senhor Jesus. A coisa mais importante que nós devemos perceber a partir deste primeiro versículo é que, mais do que histórias interessantes, importantes, que mostram a perspectiva de um autor, um estilo diferente de escrita em relação aos outros evangelistas, ou um novo gênero literário, o que tem de mais importante que começa nesse primeiro versículo é: quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. E como Deus deu continuidade à história da salvação através do seu Filho, que ele coloca aqui de uma forma gloriosa, mesmo que estejamos acostumados muitas vezes, nesta primeira expressão. Este é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A forma como ele coloca os nomes nessa primeira palavra, os títulos de Jesus. Esta primeira palavra, princípio, é tudo para apontar para quem é a essência do Evangelho de Deus, que é uma pessoa que viveu em carne e tem um nome. Por isso o tema dessa mensagem nessa noite é que o Evangelho encarnou e o seu nome é Jesus. O Evangelho encarnou, o seu nome é Jesus. Então, duas lições aqui para nós neste primeiro versículo. Em primeiro lugar, sobre o princípio do Evangelho. Então, ele começa com essa palavra princípio e depois continua do Evangelho. Então, qual seria o princípio do Evangelho? O princípio pode ser entendido de várias maneiras. Pode ser algo que está cronologicamente ou ordenadamente antes, sequencialmente antes. Pode envolver valores, meus princípios, valores, aquilo que faz com que eu tenha determinada atitude. O que significa essa palavra princípio, que é a primeira deste Evangelho? Este princípio, algo que está no início, não é? Não diz respeito, primeiramente, ao lugar, né, numa sequência. Diz respeito a algo mais importante. E este princípio, ou este início do Evangelho, segundo escreveu Marcos, parece um tanto quanto tardio, não parece? Isso é jeito de começar um Evangelho? Quando fala sobre o Evangelho, relacionamos com Jesus, lembramos dos outros evangelistas que narram de outra maneira o princípio do Evangelho. Não que devemos colocá-los um contra os outros, mas ao compará-los, percebemos que o princípio do Evangelho, segundo escreveu Marcos, começa com o Senhor Jesus, aos aproximadamente 30 anos de idade, quando começa o seu ministério público.
Depois desse primeiro versículo, vemos João Batista, depois ele testemunha de Jesus, depois Jesus já é batizado, então de uma forma abrupta, breve, pulando a parte de quando Jesus nasceu, ele já vai direto para o ministério público de Jesus. Talvez ao compararmos os outros evangelhos, uma pergunta que possa surgir aí, os outros momentos importantes da vida de Jesus. O nascimento, a forma como é anunciado em Mateus, por exemplo, na sua genealogia, que remete às origens no Antigo Testamento, a sua concepção na Virgem Maria e ao seu nascimento. Lucas segue um outro caminho. Ele fala sobre o anúncio do nascimento de João Batista, como se deu o seu nascimento, como ele adorou o Senhor Jesus enquanto estava no ventre da sua mãe Isabel, e depois segue o nascimento de Jesus com a milícia de anjos louvando e adorando. Esses textos que nós voltamos frequentemente, em especial no período em que lembramos do Natal. João não é um evangelho sinótico, em que há paralelos, ele é diferente dos demais. E ele fala a respeito da encarnação do Verbo. Nós lemos no início do culto, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, anunciando o Evangelho, porque é um Evangelho, como nós costumamos chamar, falando sobre a presença da palavra desde a criação, seguido do testemunho de João Batista e também do batismo de Jesus. E o evangelista Marcos aqui, ele apresenta o evangelho de uma forma diferente, mas igualmente especial. Começa com uma curta, mas extremamente abrangente declaração, que revela que o evangelho encarnou. Ele tem um nome, ele veio com uma missão e ele é mais do que um ser humano. Ele é o próprio Filho de Deus. O seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o que significa então ele dizer logo de início, princípio do Evangelho de Jesus Cristo? O que significa essa palavra princípio então? No Novo Testamento, este sendo o primeiro evangelho a ser escrito, é significativo. Quando você toma a Bíblia para começar a ler, na primeira página da Bíblia, o que você vê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando você chega no Novo Testamento, embora Mateus seja o primeiro apresentado, e tem um motivo para isso, mas se víssemos cronologicamente, qual foi o primeiro evangelho a ser escrito? O Evangelho segundo Marcos. Também começa com a palavra princípio do Evangelho. Não é mais o princípio da criação, mas o princípio do Evangelho. Por isso é significativo. Esta primeira palavra para princípio é a mesma que é usada na versão grega do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é escrito em hebraico. Se pegar a tradução para o grego, a mesma palavra para princípio é encontrada aqui em Marcos 1:1, que é a palavra arquê. E essa primeira palavra, então, de Marcos ecoa, lembra, traz à memória o ato da criação de Deus, logo no princípio. Deus deu origem, esse que é o sentido da palavra princípio. Deus deu origem a todas as coisas que existem pelo seu poder, com a sua sabedoria, e expressou a sua bondade na sua criação. Então, mais do que dizer sobre a sequência, o que veio antes ou depois, essa palavra princípio diz respeito à origem da criação. E aqui, igualmente, nós vemos a respeito da origem do Evangelho. O princípio do Evangelho deve nos fazer perguntar o seguinte: qual é a origem do Evangelho? Poderíamos perguntar a mesma coisa com relação à criação. E muitas vezes se pergunta:
cientistas, filósofos, pessoas de todas as áreas da formação, muitas vezes podem vir a perguntar: qual é a origem de todas as coisas? Por que tudo existe? É mais do que existencialista, aponta para o propósito para o qual fomos criados. A origem do universo, de todas as coisas serem criadas, é o próprio Deus. E a origem do Evangelho está no próprio Deus também. E este mistério do Evangelho, que estava oculto, que ele foi dado a conhecer desde a sua origem, na sua realização e na encarnação do Evangelho na pessoa de Cristo, também foi explicada pelo evangelista João, que lemos no início do culto. Como ele fala sobre o mistério da origem de todas as coisas e também do Evangelho de Deus. Voltando lá para João capítulo 1, nós lemos no princípio, ele também começa com princípio, não é? Era o verbo ou a palavra, dependendo da versão. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus, se referindo à segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, que encarnou com o nome Jesus Cristo. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, sem o Filho de Deus, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E lá no versículo 14 nós lemos: e o verbo se fez carne. O verbo encarnou, como intitulamos a mensagem, o Evangelho encarnou, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em outras palavras, Deus ele se revelou de muitas maneiras no decorrer da história. Falando aos pais desde o período de Gênesis, pelos profetas nas páginas do Antigo Testamento, mas nos últimos dias, quando Cristo veio a este mundo, nos falou através dele. Deus, ele se revelou, ele quis ser conhecido na criação, na origem do mundo, quando todas as coisas foram por ele criadas. E ele também quis se dar a conhecer na manifestação, na origem do seu Evangelho. O Evangelho que aponta para uma nova criação, salva por Cristo, com o extermínio do pecado e uma vida plena, imaculada diante de Deus. E a manifestação do Evangelho se deu quando o Filho de Deus, Jesus Cristo, assumiu forma humana. Ele encarnou como Salvador e Senhor. E o nome Jesus Cristo aponta justamente para essa forma como nos referimos a Jesus, Salvador e Senhor. E é sobre este Evangelho que foi manifestado numa pessoa, Jesus Cristo, que Marcos, inspirado por Deus, começa a escrever aqui. E uma outra pergunta, além do que é princípio, é o que é o Evangelho. O Evangelho não consiste primeiramente a essa categoria de livros da Bíblia, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho não diz respeito, em especial, a um estilo literário. Então não existia esse estilo de escrever antes de Marcos, se referindo principalmente à pessoa e obra de Jesus. O Evangelho, no sentido que Marcos apresentou, vai além de um tipo de texto, de um livro que tem na sua Bíblia. O uso do termo Evangelho vem desde o Antigo Testamento e até o Novo Testamento, e é aquela ideia que costumamos lembrar ao definir de ser uma boa notícia ou boas novas, e que era usado desde o Antigo Testamento no contexto de alegria. O Evangelho é motivo de alegria para quem fala sobre ele. É impossível alguém ficar entristecido, desanimado em falar do Evangelho. O Evangelho é motivo de alegria. Isso era usado desde o Antigo Testamento para proclamar a vitória de um determinado tipo de
guerra, vitórias militares. Então passava o mensageiro anunciando a vitória do seu exército, do seu rei, para que todos soubessem e se alegrassem. De uma forma intencional, o que vem na sequência é João Batista, o mensageiro que anunciou a Cristo. Ele testemunhou de Cristo, mas chegaremos lá, se Deus permitir. Então, o mensageiro contava sobre a vitória de um exército, mas era usado também em especial no contexto do Novo Testamento, para celebrar boas notícias a respeito de um rei, de um imperador. Então, o filho de um rei nasceu, então eles evangelizavam no sentido de celebrar o nascimento de um futuro rei. Quando havia o aniversário de César, de um imperador da época do primeiro século, era anunciado como evangelho também, porque era uma boa nova para todo mundo. O imperador que era, num contexto pagão, adorado, completar mais um ano de vida, era uma boa notícia para todo mundo. O nosso Deus, com letra minúscula, a quem cultuamos, continua entre nós. Então era uma boa notícia para o povo pagão daquela época. E é curioso que há uma diferença aqui. No contexto grego, como eu estou dizendo, o aniversário de um imperador que era cultuado, de uma vitória militar, eles falavam sobre evangelhos. Eu trago boas notícias, dizia o mensageiro. Mas na Bíblia não é usado no plural, nunca. É usado no singular, porque existe somente uma única boa notícia da história da humanidade. Uma única boa notícia na história da salvação, originada em Deus, realizada em uma pessoa que foi o Filho de Deus. A boa notícia de Deus tem um nome, e o nome é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, qual seria o princípio do Evangelho? O princípio no sentido de origem é o próprio Deus. Deus é o idealizador e realizador da salvação, assim como é também da sua criação. E, meus irmãos, isso já nos traz uma lição importantíssima, na maneira como olhamos quem nós somos e nos colocamos diante de Deus, que é o nosso Criador. Se você existe é porque foi criado por Deus. Se você está perdido é porque você herdou uma culpa e naturalmente você é inimigo de Deus. Mas há uma boa notícia, que assumiu carne e osso, sendo o Filho de Deus, veio a este mundo para ser o próprio Evangelho encarnado. Isso nos ensina que o Evangelho, originado em Deus, não diz respeito ao que você precisa fazer. Ouça o Evangelho, faça uma oração, deixe os vícios, faça isso, faça aquilo, abandone isso, abandone aquilo, e você receberá algo do Senhor. O Evangelho não diz respeito a algo que você precisa fazer, ao que você se comprometa a fazer, e aquilo que você já tem no seu histórico de vida, coisas que você já fez por Deus. O Evangelho tem origem em Deus, sobre aquilo que ele não precisava fazer, mas o que ele propôs fazer através do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dessa maneira Deus revelou a sua graça na salvação de inimigos naturais como eu e como você, nos tomando, nos adotando como filhos, de maneira a recebermos os benefícios da salvação que vem do grande Salvador, o Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus. Então vemos sobre essa primeira expressão, princípio do Evangelho, que Deus é a origem do Evangelho, que foi manifestado em pessoa, quando Jesus veio a este mundo como o próprio Deus, não deixou de ser Deus, não deixou sua glória, não deixou de ser glorioso em tempo nenhum, mas humilhou-se assumindo forma humana, e essa é uma alegre notícia, que é digna de ser proclamada e celebrada,
pois o Evangelho encarnou e o seu nome é Jesus. Em segundo lugar, o Evangelho, como dissemos, não diz respeito a você, a como você é importante para Deus. Quero que valorize o que você tem, você é tão importante. O Evangelho diz respeito a Jesus e a Jesus somente, sobre o que Ele fez por pecadores. Muitas vezes, quando se fala do Evangelho, há um engano de se colocar as pessoas no centro da questão. Então, por que as pessoas precisariam ouvir o Evangelho? Porque aqueles com quem você se relaciona precisam ouvir do Evangelho? Porque merecem ser felizes, para serem perfeitamente realizadas, para serem abençoadas, prósperas, protegidas, como se Deus e o próprio Evangelho fosse um amuleto. É claro que não é para isso que as pessoas precisam ouvir sobre o Evangelho. Na verdade, todos precisam ouvir do Evangelho, porque todos precisam conhecer ao Senhor Jesus, que é o mais digno de ser conhecido. E o Evangelho fala a respeito de Jesus. Como dissemos, não diz respeito a quem você é, ou ao que você gostaria de ter ou receber de Deus. Diz respeito a quem é Jesus e o que Ele veio fazer por aqueles que o Pai quis salvar. E uma pergunta que deve ser respondida por cada ser humano na face da terra em toda a história. Quem é Jesus Cristo para você? Se não corresponderem nesta vida a essa pergunta, um dia, no juízo final, diante do trono de Deus, comparecerão perante Ele. Mostre-me suas mãos. O que você fez, como respondeu ao Senhor Jesus? Quem é Jesus Cristo é uma pergunta, então, que todos, absolutamente todos, terão que responder, mas de uma forma sincera, verdadeira e profunda. Não dizendo assim, para mim Jesus é tudo. O que isso quer dizer? Muitas vezes, quase nada. Ele é um grande mestre que ensinou muitas coisas. Ele é um tipo de líder, alguns dizem até revolucionário da antiguidade. Ele é um personagem importante que foi muito iluminado. Um santo no sentido de moralmente inquestionável. Muitas coisas são ditas sobre quem é Jesus e sobre o que Ele fez, mas não é assim que a Escritura fala a respeito de quem é Jesus e do que Ele fez. É claro que Ele foi um grande mestre, mas foi mais do que um grande mestre. Alguém com quem gostaríamos de andar, estar, ou algo do tipo, mas é mais do que isso. No primeiro século, quando alguém falava o Mestre Jesus, estava por ali chegando, se referindo ao nosso Salvador, era um nome muito comum. Era como talvez João e José no nosso período, ou algumas gerações atrás. Hoje seriam outros nomes, não é? Que estão em alta. Era um nome comum para alguém aparentemente comum. Jesus não andava flutuando e nem brilhando por aí. Ele era um homem, mas era também o próprio Filho de Deus. Sendo um homem comum, com um nome comum, vindo de Nazaré, não chamaria muita atenção. Então, essas ideias que colocamos aqui, de um grande iluminado, mestre, líder, aparentemente não era tão assim a impressão de muitos. Somente quando paravam para ouvi-lo e para ver quem ele era. Aí essa percepção certamente mudava. Mas esse nome, embora sendo comum até esse período, tinha uma origem em outro nome no Antigo Testamento, que é Yoshua, que é traduzido para nós como Josué, que significa Deus é salvação.
quando Marcos coloca aqui a origem do Evangelho de Jesus, o Senhor é salvação, está lembrando de uma expectativa de um Salvador que viria, que foi prometido no Antigo Testamento. Quando um anjo disse a José, no Evangelho segundo escreveu Mateus, falando sobre o fato de Maria estar grávida, o que disse a José o anjo? Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O Senhor Jesus é a encarnação do Evangelho, sendo Ele mesmo a encarnação desta salvação. Quem é Jesus? Ele é o Salvador da humanidade, o próprio Filho de Deus, a própria encarnação do Evangelho. Mas além disso, Marcos coloca que é Jesus Cristo. E às vezes pode dar a impressão que é um nome composto, né? Então, João, Marcos, ou outros que poderíamos pensar aqui para nós. Mas Cristo não é o segundo nome de Jesus, e nem o seu sobrenome. É o título de quem Ele é. É o equivalente do Antigo Testamento a Messias. Ele é o próprio ungido. E o que significa ungido? É aquele que foi separado, autorizado, ordenado, recebeu uma missão para ser o profeta, a palavra encarnada, o sacerdote, aquele que faz a mediação entre Deus e os homens, sendo ele também o próprio sacrifício, e também para ser o rei, aquele que governa o seu povo e julga a todas as nações. Ele é aquele então que foi ungido, ele foi autorizado, comissionado pelo Pai a cumprir a obra de salvação planejada desde a eternidade. Lucas registra uma ocasião da vida de Jesus em que o próprio Senhor Jesus explica o fato dele ser o Messias, de ser ungido. O Senhor Jesus entrando certa ocasião numa sinagoga, num sábado, segundo era o seu costume, ele se levantou, como mestre que era, para ler. E lhe deram um livro do profeta Isaías. Ele procurou onde estava escrito o que ele queria ler. Ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, aqueles que dependem de Deus, para anunciar, proclamar salvação a eles, e Ele mesmo é o Evangelho. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Mais do que expor, como fazemos aqui, a mensagem de um texto, o Senhor Jesus podia fazer o que Ele fez. Hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Jesus veio como o Evangelho encarnado, como o Salvador e o que foi ungido para salvar perdidos, para fazer com que os que estavam cegos pudessem ver quem Deus é através dele mesmo, porque ele é a expressão de quem Deus é. E quando ouviram aquilo, todos ficaram maravilhados e perguntaram: não é esse o filho de José? Como pode ser aquele que é o Messias, o ungido, aquele que tanto aguardávamos? E ele foi aguardado por séculos, por gerações, pelo povo de Deus. Ele era a própria esperança encarnada de Israel, que eles tanto precisavam. Jesus Cristo é aquele do qual todos precisam conhecê-lo, precisam ser unidos a Ele, precisam receber os benefícios da salvação que Ele conquistou com tudo o que fez. Mas Marcos ainda complementa ao dizer que Jesus Cristo é também o Filho de Deus. E qual é o sentido de Filho de Deus? É um título que aponta para a pessoa de Cristo. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele foi aquele que, compartilhando da divindade com o Pai, quis
cumprir a missão do Pai, vindo a este mundo para salvar pecadores. E não é somente Marcos que fala de Cristo como o Filho de Deus, como uma pessoa que não era uma pessoa comum, mas era o Deus encarnado. Não somente Marcos fala sobre isso. No próprio capítulo 1, veja o versículo 11, no batismo de Jesus, o próprio Pai declara, se dirigindo a Jesus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Mais à frente, no Monte da Transfiguração, lá no capítulo 9 de Marcos, nós lemos quando o Pai, falando àqueles que estavam ouvindo: Este é meu Filho amado, a ele ouvi. O Filho de Deus que foi glorificado, exaltado nas palavras do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, quando disse que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, em Cristo, nós temos a redenção, a remissão dos pecados. E Paulo continua inspirado por Deus dizendo: Este Jesus, o Filho de Deus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, sobre as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele resistisse toda a plenitude e, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E por causa de Cristo, por causa da maneira como o Pai quis exaltar a Cristo na obra da salvação, vós, diz o apóstolo Paulo, também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Este é o Filho de Deus, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem pecadores podem ser salvos. Jesus é o próprio Deus encarnado, ele é a segunda pessoa da Trindade, o Filho unigênito do Pai, que quis encarnar para manifestar a graça de Deus ao salvar pecadores, para dar origem ao Evangelho pela manifestação da sua encarnação. Por isso, devemos ressaltar aqui que o Evangelho não é sobre você. O que você é, o que você espera, o que você tem que fazer. É sobre Jesus, o que ele fez ao encarnar, ao viver, morrer no lugar de quem ele veio salvar, ao ressuscitar, ao subir ao céu, a assentar à direita do trono de Deus. O Evangelho é sobre quem é Jesus, sobre o que ele ensinou, revelando quem é o Pai e a sua vontade. E nisso ele revelou a boa notícia da salvação, daqueles que Deus quis tornar filhos através do seu único Filho. E o seu nome, como vimos, é Jesus. E para concluir, meus irmãos, algumas aplicações para nós. Eu chamo a atenção também das crianças para o desenho que fizeram. O que nós devemos aprender sobre a mensagem dessa noite? Quem é Jesus na sua vida? E como você tem respondido a ele? Marcos escreveu sobre quem é Jesus, pelo que recebeu do apóstolo Pedro, que recebeu do próprio Senhor Jesus. E respondeu em testemunho, escrevendo esse evangelho, e em tudo o que fez após ser transformado pelo mesmo evangelho que recebeu. E ele escreveu de uma forma a revelar um grande mistério, algo extraordinário que aconteceu, e você precisa responder
ao que foi revelado em Cristo Jesus. E o que foi revelado em Cristo Jesus? Em primeiro lugar, que Deus é a origem do Evangelho. Não diz respeito ao que você deve fazer, mas diz respeito ao que Deus fez por você, e é isto que deve te mover a viver para Ele, em tudo que você fizer. Meus irmãos, essa verdade nos dá segurança, nos dá consolo, porque não dependemos da nossa capacidade. O Deus que começou a boa obra da salvação em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse é motivo de segurança e consolo. Estamos seguros nas mãos do nosso Deus. Em segundo lugar, o Evangelho é sobre Jesus. Como o autor aos Hebreus disse, que havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, a nossa própria vida também, a nossa eternidade também, o nosso destino eterno. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O Filho de Deus veio a este mundo para ser Ele mesmo o Salvador do seu povo e para estabelecer um reino que não terá fim. Esta é uma passagem gloriosa. A Bíblia é gloriosa. Isso porque revela Jesus, que é o Filho de Deus glorioso, nosso Salvador glorioso e nosso Senhor glorioso. E se o Evangelho é sobre Jesus, que é tão glorioso, como você tem valorizado não somente a palavra de Deus, mas o Cristo que é revelado na palavra de Deus? Você tem conhecido ao Senhor Jesus, tem caminhado com Ele, tem servido o seu Salvador e Senhor com a sua vida? Uma das maneiras como nós o servimos, correspondendo ao grande amor com que Ele nos amou para nos salvar, será a nossa terceira e última lição. O Evangelho, meus irmãos, é para ser conhecido. É impossível apenas guardá-lo no coração. Se temos conhecido o verdadeiro Evangelho, que é na verdade uma pessoa, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, glorioso, é impossível que deixemos de falar. Por isso, crianças, assim como Jesus disse a Pedro, assim como Pedro falou a Marcos sobre Jesus, assim como nós, em todas as oportunidades, falamos do Evangelho de Jesus, vocês também, conhecendo a Jesus, sendo Ele o Salvador de vocês, também desejarão falar a outras pessoas, assim como Marcos fez. Meu irmão e minha irmã, cada um que está aqui nessa noite, e os que nos acompanham também, o que você tem feito com o Evangelho que recebeu? Você tem falado sobre a pessoa e a obra de Cristo com quem você convive? Ou só tem guardado na mente e no coração? É um conjunto de doutrinas, regras, informações que você se alegra em ter, mas não se alegra em compartilhar. Se você não tem falado sobre o Evangelho, na verdade você precisa conhecer mais aquele que é a própria encarnação do Evangelho, o Senhor Jesus. Pois Ele é totalmente digno de ser conhecido. E é impossível quem o conheça que deixe de falar dele. Porque o Evangelho é a boa notícia. E você desejará compartilhar sobre o Cristo que você conhece e fará isso com alegria, ainda que enfrente dificuldades. Não somente com a sua presença cristã, com o seu testemunho. Eu, como um anjo, um agente secreto de Deus, onde eu estou, eu vou disseminar a essência do Evangelho. Dê bom testemunho, mas use palavras também. Declarações que, ainda que breves, revelem quem é Jesus para você e como você corresponde a Ele. Assim como fez Marcos, nessa primeira expressão que vimos.
que algo extraordinário aconteceu na história e eu preciso te contar, você precisa conhecer, e que merece toda a nossa atenção, sobre a boa notícia do Evangelho de Deus, sobre o seu Filho que encarnou trazendo salvação, e o seu nome é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe. Amém.